pessoal, meu nome é Rogério Monteiro, da Online Cursos, e vamos iniciar uma série de 5 vídeos falando sobre informática para concursos, tá ok? Então é o primeiro passo para que você comece os seus estudos aí sobre informática para concurso. Então nós vamos falar nesse curso sobre hardware, software, sistemas operacionais, LibreOffice, Microsoft Office e uma aula especial sobre internet e navegadores. Todo esse conteúdo ele é extremamente cobrado na maioria das bancas examinadoras, pelos concursos e na maioria das provas quando é cobrado informática para concurso. Ok? Nessa aula 1, nós vamos estudar conceitos de hardware. Então veja aqui na nossa tela. O que é um hardware? Hardware é um dispositivo ou componente físico de um computador. Os computadores mais comuns são desktops, laptops, smartphones e tablets. Smartphones e tablets é um conceito novo de computador. Porém, ele também possui hardware, ele é um hardware, mas também ele tem a função de computador, onde você pode fazer apresentações, acessar a internet, fazer planilhas, documentos. Então hoje o smartphone e o tablet, ele é considerado um computador em miniatura, tá ok? Os laptops são computadores portáteis e os desktops são os computadores de mesa, dos quais eles são, os computadores são formados por gabinete, mouse, teclado e monitor. A maioria dos hardwares estão aqui dentro do gabinete, mas o monitor, o teclado e o mouse também são hardwares. E o primeiro que nós vamos falar aqui são os monitores. Então nós temos 3 tipos básicos de monitores. Os monitores mais antigos, que eram os monitores de CRT, de tubo de raios catódicos, são esses monitores grandes, né? Eles são mais antigos, hoje é difícil você encontrar no mercado. Temos os monitores de plasma, LCD e LED, que é uma tecnologia mais nova, né? Uma tecnologia nova aí, são os lançamentos aí falado de LED, que nada mais são do que diodos emissores de luz, né? É um tipo de LED que você economiza luz e você tem uma qualidade de imagem melhor. Mas além disso, nós temos os monitores touchscreen, do quais vocês podem tocar na tela e ele recebe comandos, né, na tela. Mouse e teclado. Nós temos alguns tipos de mouses e teclados aí padrões no mercado e muito utilizados. Os mouses eles podem ser mouses óticos, que são a laser, mouse mecânico com uma esfera. As conexões dos mouses podem ser PS2 ou USB e também hoje nós já temos os mouses sem fio, também conhecidos como wireless. Os teclados, nós temos os teclados do padrão ABNT e ABNT2, que são os tipos de caracteres que estão disponíveis no teclado, tá bom? Continuando aí com os hardwares, nós temos os principais hardwares aí dentro de um computador, que são a motherboard e os processadores. A motherboard também é conhecida como placa-mãe, né? E os processadores, os principais aí disponíveis no mercado é o Intel ou AMD 32 ou 64 bits, que vocês vão aí ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor no nosso curso esse tipo de tecnologia de 32 ou 64 bits, tá bom? Motherboard, ela é um dispositivo aí dentro do computador, ele é um hardware, do qual ele recebe os diversos outros dispositivos de hardware, como memórias, o próprio processador, você pode conectar o teclado, o mouse, quando é um mouse sem fio é necessário um adaptador, e tudo isso aí é disponibilizado aí na motherboard. Também temos outros tipos de hardware aí no computador, como a placa de som, ou então a placa multimídia. Aqui você conecta fone de ouvido, você pode conectar uma caixa de som, você pode conectar aí até dispositivos de som externos, né? Além disso, também são componentes de hardware dentro do computador, aí a placa de rede, do qual você se conecta na internet ou mesmo em uma rede, e a placa wireless, também o que utiliza o padrão Wi-Fi,
né? Quando nós falamos Wi-Fi, nós estamos falando que esse dispositivo está conectado no padrão IEE, que é um tipo de padrão para que você se conecte na internet em um dispositivo sem fio. Porém, a placa é a placa wireless. Também é um tipo de hardware as memórias. E os principais tipos de memórias são as memórias RAM e ROM. Nós vamos ter a oportunidade aí de falar especificamente sobre memórias, pois é um tema muito extenso, mas ele é um hardware. Tá? Sempre coloque isso na sua cabeça, de quais as memórias é um hardware. Além disso, nós temos o hard disk ou disco rígido, também conhecido como HD. Então o HD ele é o responsável por receber as informações de softwares, onde nós vamos aí armazenar os nossos arquivos, instalar os nossos softwares aí dentro do computador, mas ele é um dispositivo de hardware e é considerado um dispositivo de armazenamento. Os principais hoje tipos de HDs disponíveis no mercado são o SATA e IDE. Nós também temos o SSD e o SAS, que são modelos novos. Teremos a oportunidade aí de falar sobre cada um deles. Hoje nós vamos nos focar aí falar sobre os hardwares e tipos de hardware, mas nós temos aí no nosso curso completo aí sobre informática para concurso, nós vamos falar aí sobre HDs, memórias e outros dispositivos, nos aprofundando aí sobre os tipos de hardware. Tá? Então hoje vocês já conheceram aí os principais tipos de hardware. Então memórias, placa-mãe, processador, mouse, teclado e, enfim, diversos outros aí hardwares que nós podemos apresentar, porém, esses são os principais. Mas os hardwares, eles são divididos aí, né? Eles são classificados, podemos dizer assim, em dispositivos de entrada e saída, tá? E periféricos, né? Então, os periféricos e dispositivos de entrada e saída são aqueles dos quais são responsáveis por fazer com que nós enviemos informações para o computador e também vamos receber informações aí, tá bom? Então, o que são dispositivos de entrada e saída? Ou também são conhecidos como input ou output. Então, anote aí. Dispositivos de entrada, você envia informações ao computador, certo? Então, todo dispositivo que você é responsável por enviar informações ao computador, eles são considerados dispositivos de entrada. E dispositivos de saída, que o computador envia as informações para você, certo? Então, o monitor é um dispositivo de saída, assim como o teclado é um dispositivo de entrada. Nós vamos falar aqui um pouco mais sobre todos esses tópicos aqui. Exemplos de dispositivos de entrada. O mouse, o teclado, o scanner, que é responsável por capturar ou digitalizar uma imagem, um documento. Uma webcam, certo? Que você está falando na internet, ela está capturando a sua imagem e enviando para o computador. Então, sempre tenha isso em mente. Um dispositivo de entrada é aquele que é responsável por capturar as informações do mundo externo e encaminhar para o computador. Então, quando você consegue enviar uma informação para o computador, ele é considerado um dispositivo de entrada. Nós também podemos considerar aí o DVD-R. Nós temos também o DVD-RW, mas o DVD-R, você pega uma informação que está em um DVD ou um CD, e aí você encaminha as informações para o computador. Então o DVD-R ele é considerado um dispositivo de entrada. Porém nós temos uma variante aí do DVD-R, que é o DVD-RW, porque o R ele é de leitura, né? Enquanto o W ele vem da sigla do inglês, que é de writer, de escrita. E exemplos de dispositivos de saída. Podemos considerar os monitores, caixa de som, fone de ouvido, impressora e mesmo projetores como dispositivos de saída. Então são todos aqueles dispositivos dos quais você tem uma informação dentro do computador e você envia para o mundo exterior. Então você recebe a informação do computador através desses dispositivos. Então quando você está recebendo essas informações, por exemplo aqui o monitor, você tem uma imagem
do qual você tem um software, ou você acessa a internet, assiste um vídeo, e aí você recebe as informações do computador, eles são os dispositivos de saída. Então, assim como caixa de som, fone de ouvido, né, como já comentei, em que você tem um som, você vai ouvir uma música, e aí você põe um fone de ouvido para poder receber essa informação, ele é considerado dispositivo de saída, tá ok? Mas além disso, nós temos alguns dispositivos que são considerados dispositivos de entrada e saída. São chamados dispositivos híbridos. A maioria dos concursos ela costuma utilizar os dispositivos híbridos para poder colocar nas suas questões algumas pegadinhas. Então é muito importante você ter esse conceito de hardware aí na sua mente e dos dispositivos de entrada, saída e os dispositivos que eles executam as duas funções, que são os dispositivos híbridos, né? Então, anote aí. Dispositivos híbridos são dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo. Então, os monitores, ele é um hardware. Eles são hardwares, né? O monitor é um hardware, mas ele pode ser um dispositivo, um monitor touchscreen, em que você toca na tela e você executa um comando no computador. Então aí ele está sendo um dispositivo de entrada, mas essa imagem que está sendo refletida aqui para você, que está sendo exibida para você, ele é um dispositivo de saída. Então, caso na sua prova você tenha informação como um monitor touch ou touchscreen, que é a qual você consegue enviar informações pelo computador, para o computador, ele é um dispositivo híbrido, certo? Ele é de entrada e saída ao mesmo tempo. As placas de som, elas também são dispositivos híbridos. E aí tem um detalhe muito pequeno com relação a isso. Porque já você falou, Rogério, a caixa de som, ele emite o som aí para o mundo exterior, então é um dispositivo de saída. Porém, você também tem a opção de colocar um microfone ali, né? Ou ligar, por exemplo, um celular, você liga no computador ou mesmo, né, num tablet, você consegue trocar informações ali de som, né? Existem alguns computadores do qual você consegue compartilhar informações lá e ele recebe informações do mundo exterior, né? Você consegue colocar, por exemplo, um microfone e aí falar no computador. Então ele está recebendo informações do mundo exterior. Então ele também é considerado um dispositivo híbrido. Sempre tenha isso na sua mente. Se você envia informações para o computador, ele é um dispositivo de entrada. Se você recebe, ele é um dispositivo de saída. E se ele executa as duas funções ao mesmo tempo, ele é um dispositivo híbrido de entrada e saída. A mesma coisa aqui, na placa de rede. Ela também é um dispositivo de entrada e saída. Por quê? Quando você se conecta em uma rede de computadores, e aí você, por exemplo, está navegando na internet, quando você digita, você envia informações e ela troca informações na rede, né? Então isso é uma pegadinha muito comum aí nos concursos, que a placa de rede ela envia e recebe informações. Então ela é um dispositivo híbrido, tá ok? Então, pessoal, o resumo dessa aula. Hardware, dispositivo físico de um computador. Esses dispositivos, eles são periféricos. Por que periféricos? Porque eles estão ali em volta ao computador. E eles também são dispositivos internos ao computador. A motherboard, a placa de rede, né? Tudo isso ele está dentro ali, conectado à motherboard, a placa-mãe. Ele é um dispositivo considerado dispositivo interno, assim como as memórias também são dispositivos internos. E aqueles que estão fora do gabinete, vamos dizer assim, fora ali daquela conexão da placa-mãe, eles são considerados periféricos. Por que periféricos? Eles estão em volta do computador. Então, o que é um periférico? O periférico é aquele que estão na periferia, aquilo que está ali em volta do computador. Então, teclado, mouse, monitor são periféricos, certo? Então, não confunda. Periféricos que estão em volta ao computador. Dispositivos são todos aqueles que compõem o computador. E esses dispositivos eles são separados em dispositivos de entrada e saída e também os dispositivos híbridos, que são aqueles que fazem a mesma função, ou seja, fazem a função de entrada e saída ao mesmo tempo. Tá ok?
Então, caso tenha alguma dúvida, escrevam aí no canal e aí você curta o nosso canal para que você receba essas informações. Olá pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, curta agora aqui a nossa página no YouTube e no Facebook. Também acesse taonlinecursos.com.br/euqueroaprender e aí você vai ser notificado de todos os vídeos e as novidades que nós vamos disponibilizar aqui no nosso canal. Não deixe de curtir, curta agora e aprenda mais. Tá Online Cursos.